o que, o que a gente está vendo acontecendo no Oriente Médio é, é uma coisa que, né, caminha para aquilo que Jesus disse sobre o final dos tempos, né? Sobre o alinhamento do acordo de paz e tudo. Existe um livro agora que foi lançado recente, daquele Jared Kush, que é o genro do Donald Trump. Ele lançou um livro agora nesse mês de agosto, falando a respeito dessas questões do Oriente Médio, né? E num dos capítulos desse livro, né, foi publicado no Jerusalém Post, no dia 5 agora. Ele foi publicado uma parte, um trecho desse livro. Eu vou explicar isso para você entender o que eu vou falar mais à frente sobre essa questão em que ele falou. Ele fala, acho que no capítulo 28, que foi publicado lá no Jerusalém Post, ele fala a respeito de uma visita que ele fez a um dos líderes árabes lá no Golfo Pérsico, na época um sultão, né, que era um dos líderes dos árabes, em que ele foi conversar a respeito dessa questão árabe-palestinos, né, entre a questão judeus-palestinos, sobre essa questão de paz. E ele conversando com esse sultão lá, ele comenta no livro, né, o Jared Kush. Para quem não sabe quem é o Jared Kush, ele é o genro do Donald Trump, e ele tem tratado muito dessas questões de paz entre os judeus e os palestinos. É ele que tem, né, conversado com os judeus sobre isso e conversa com os palestinos sobre isso, tem procurado trazer esse acordo de paz no qual, né, haja ali uma conciliação entre as duas partes. Então ele tem corrido muito atrás disso, né, juntamente com o Donald Trump, né, que o Donald Trump propôs até um acordo de paz aí uns 2 anos atrás, no qual os muçulmanos não concordaram muito, porque esse acordo que o Trump propôs, ele privilegiava muito os judeus. Então, os muçulmanos, né, nem apareceram para essa proposta que o Donald Trump fez. Então, quer dizer, o Jared Kush, né, que é o genro do Trump, ele tem estado à frente dessa questão dos acordos entre os palestinos e os judeus. Então, ele publicou esse mês agora um livro que ele fala muito sobre essa questão, e foi publicado no Jerusalém Post, que ele teve em 2019, conversando com um desses líderes do mundo árabe, lá no Golfo Pérsico, que era esse sultão. E é muito interessante a matéria que ele fala a respeito disso, né, foi postado lá, em que ele conversa com esse sultão, né, e é, ele tem alguns esclarecimentos, né, ele conversando com ele, esse próprio sultão que é do mundo árabe lá, ele disse que o Mahmoud Abbas hoje, que é que é o líder do lado palestino, né? Ele é o líder do lado palestino. Esse sultão mesmo falou que esse cara é um péssimo negociador, né? E o Jared Kush, né, conversando com o sultão, também chegou à conclusão de que ali no, ali no Oriente Médio, o principal problema, o problema crucial, né, que o próprio sultão falou, esse próprio sultão falou para ele, né, que ele vê, né, e que todos os outros palestinos também vê dessa maneira, que o maior problema para que haja um acordo de paz entre judeus e palestinos é o que nós chamamos hoje do Domo da Rocha, que é aquela cúpula, né, que é aquele local ali, entendeu? Então, a partir dessa premissa, o Jared Kush chegou à conclusão de que para que nós temos ali não apenas um conflito religioso, não apenas um conflito, né, mas nós temos dois conflitos em um, né, porque você precisa fazer um acordo de paz para que os judeus e os muçulmanos possam adorar no mesmo lugar, que é aquele lugar da cúpula da rocha, do domo da rocha, né, e tem também a questão da briga territorial entre, entre eles, entendeu? Então nós temos dois conflitos ali. Não temos apenas um conflito, mas a gente tem dois conflitos. E esses dois conflitos, né, para você chegar a um acordo ali, não é tão simples assim como o mundo pensa, né? Você teria que, você teria que
ter um acordo que os palestinos concordassem com uma parte do território de Jerusalém e outra parte que os judeus também concordassem. E sem falar que ainda tem a parte que se trata do Domo da Rocha, que é a parte religiosa, vamos dizer assim. Então nós temos dois conflitos. Um conflito religioso, que se trata do Domo da Rocha, que é ali, quem que vai adorar ali? Quem que vai ter permissão de entrar e de sair? E outro conflito que é o conflito territorial. Você está entendendo? Que é um outro conflito, que é um conflito de que essa parte é minha, essa parte é sua. Tem esse conflito entre os palestinos e os judeus ainda, entendeu? Mas o principal desse conflito, que o próprio sultão falou para o Jared Crush, é o conflito do Domo da Rocha. E quem vai ocupar aquele lugar ali o lugar onde que a gente fala que é o lugar onde foi o sacrifício de Isaac, que é aquela cúpula dourada. O grande problema dali que o sultão falou para ele e que é a essência do conflito no Oriente Médio é aquele lugar, entendeu? Da cúpula da rocha. Então o que acontece? Com isso, cara, a gente vê o seguinte, que o que a Bíblia diz a respeito disso, o que a Bíblia diz a respeito disso? Que o acordo que vai acontecer de paz, o acordo de paz que fala Daniel 9:27, é o acordo, justamente o acordo religioso que vai acontecer. Esse acordo religioso vai fazer com que haja um terceiro templo ali, nessa cúpula da rocha, entendeu? Naquele local ali onde esse acordo fará com que seja reconstruído o terceiro templo. Esse terceiro templo é reconstruído, vai haver oferta contínua, sacrifícios contínuos. Você entende? E esse acordo que sai desses sacrifícios contínuos, da reconstrução do templo, é justamente o que a gente vê em Apocalipse 6, 1 e 2, que é o cavalo da falsa paz. Entendeu? Que é a falsa paz que sai no capítulo 6 de Apocalipse. Esse é o acordo de 7 anos, você entende? Então, o que acontece? Os judeus eles podem apresentar o Mashiach que eles quiserem agora. Eles podem falar o que eles quiserem. O que acontece é o seguinte, é que esse acordo que a Bíblia fala, que vai acontecer dos 7 anos, ele está mais para um viés político, entendeu? Do que é propriamente religioso. Porque esse Mashiach, porque a Bíblia fala sobre esse Mashiach que eles aguardam, né? Não é necessariamente um Messias que como eles mesmos dizem, né, que tem necessidade de fazer milagres, né? Mashiach significa ungido. Então, para dar um exemplo para vocês, quando, por exemplo, Neemias precisou reconstruir o templo, né, Ciro foi chamado de ungido, de Mashiach. Ciro, o meu ungido, 700 anos antes ou 200 anos antes de Neemias reconstruir o templo. Então o Senhor já falou a respeito dele através de Isaías. Ciro, o meu ungido. Só que Ciro não era crente. Ciro era o rei persa, um rei persa, medo-persa, vocês entendem? Então o Mashiach que vai surgir para ele no final dos tempos, que eles vão ser enganados, ele vai ser um líder político, mais político do que religioso, você entende? Então esse líder político, né, ele vai apontar para alguém dizendo, esse aqui é um Mashiach para vocês. Vocês entendem? Então esse líder político, que eu creio que será o dragão, esse que é o dragão de Apocalipse 13, é um líder político porque ele dá a sua autoridade a quem? Ele dá a sua autoridade à besta do mar. E essa besta do mar está ligada a quem? Essa besta do mar está ligada ao Vaticano, conforme a própria Bíblia nos aponta no livro de Apocalipse. Então, o que acontece? Esse dragão ele passa a sua autoridade para a besta do mar. Entendeu? Então, essa besta do mar e essa besta da terra, elas governam durante 42 meses, que o primeiro período de paz, de falsa paz. Você entende? Então, esse viés de conflito, ele só vai ser solucionado com um acordo que vai dar o quê? Vai dar a área do templo, que é a cúpula da rocha, o domo da rocha, o local onde que foi o sacrifício de Isaac. Ele vai dar uma parte para os muçulmanos e uma parte para os judeus. Os judeus, na parte deles, vão fazer o terceiro templo, vão fazer as ofertas contínuas,
tá? Vai ter oferta contínua até os primeiros 42 meses, entendeu? Haver essa oferta contínua. E a parte do átrio, como diz Apocalipse 11:2, vai ser dado para as nações, ou seja, para os gentios, né? Então, Jerusalém é aquela parte ali que vai ser essa divisão que vai haver do acordo de paz durante esses 7 anos. Você entende? Quando chega na metade da tribulação, que é a metade dos 7 anos, a Daniel capítulo 12 fala que o sacrifício diário ou o sacrifício contínuo será tirado. Então, se o sacrifício contínuo vai ser tirado, é porque está havendo oferta e tem templo, porque ele fala que o sacrifício contínuo vai ser tirado, então vai ser posta a abominação desoladora. Quem é a abominação desoladora que fala Mateus 24? É aquele que é o anticristo, aquele que vai se assentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus, conforme Ezequiel 28, Tessalonicenses, que Paulo fala. Então vai ser posta a abominação desoladora que fala Mateus 24. O que nós estamos vendo agora, o ápice que nós estamos vendo agora, que aqui Mateus 24 fala, é rumores de guerra, nação se levantando contra nação. Mas o próprio Mateus 24 fala que ainda não é o fim. Isso ainda não é o fim. Isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Entende? Então a gente está vendo o ápice dessas coisas acontecendo. Entendeu? Isso é o ápice dessas coisas acontecendo. Agora, se chegar um momento por exemplo, nós vermos esse acordo acontecer, essas coisas acontecerem, esse alinhamento, o que eu quero que você compreenda é o seguinte, é que para que haja esse alinhamento de acordo, de paz, né, tem que haver uma conversa entre quem? Entre o dragão e as bestas. Por que tem que haver essa conversa entre o dragão e as bestas? Porque Apocalipse 13 fala isso. Porque o dragão dá autoridade à besta do mar. Então, quem é o dragão? Esse dragão é um líder político. Sem sombra de dúvida, é um líder político com persuasão tal para que isso aconteça. E que quem tem essa característica hoje, não estou dizendo que é, mas quem tem essa grande característica hoje é o Jared Kushner, né? Ele tem essa característica do dragão. Ele possui essa característica, não estou dizendo que é ele, tá? Mas o dragão, ele vai conversar com a besta e vai passar toda a sua autoridade, toda a sua influência para a besta do mar, né? E ele vai absorver, a besta do mar vai absorver essa autoridade, todo mundo vai reconhecer na besta essa autoridade, né? Os próprios judeus vão reconhecer na besta essa autoridade e vai dar para ele local, entendeu? Vai dar para ele abertura durante esse período dos primeiros 42 meses. Entendeu? Essa é a visão que eu vejo biblicamente acontecendo hoje. O que eu vejo biblicamente acontecendo e o que está alinhado com a profecia. Entendeu? O que está alinhado com a profecia é isso. É isso. Não existe apresentação de Mashiach sem um acordo de paz naquele lugar ali. Entendeu? Se não houver um acordo ali, essa parte vai ser sua, essa parte vai ser minha. Os judeus vão falar, essa parte é minha. Os muçulmanos, essa parte é minha. Então aqui os judeus vão falar, aqui nós vamos construir o templo. Se não houver esse alinhamento de acordo, entendeu? Não tem paz, não tem 7 anos de paz, entendeu? E consequentemente, para nós que cremos no arrebatamento da igreja, não tem 7 anos, não tem a última semana de Daniel. A última semana de Daniel tem que se cumprir, não tem? Então não tem. Você entende? Por enquanto não tem. Então tem que haver esse alinhamento dessas coisas acontecendo para que a gente possa deslumbrar o que Jesus fala do final dos tempos. Entende? Então, o que a gente vê é isso, o que a gente está vendo é isso. São rumores de guerra, nação contra nação, e é o ápice que nós estamos vendo do princípio das dores. Entende? Então, é a gente ficar atento, lógico, né? Nós precisamos estar atento a essas coisas que estão acontecendo, né? E manter nossas candeias acesas, né, meu irmão? Entendeu? Agora, esse sensacionalismo que sempre acontece, né?
sempre acontece nesses vídeos do YouTube. Eu tenho lido muito com relação a isso, mas procuro ler sempre mais o Jornal Internacional, o Jerusalém Post, com relação a isso. Tenho lido algumas matérias a mais sobre isso, né? Mas o conflito está mais acirrado do que a gente imagina. Se você começar a ler, você consegue perceber que esse acordo ele parece estar mais longe do que perto, entendeu? Porque tá muito difícil. Esse chefe da autoridade palestina, o Mahmoud Abbas, ele é um cara complicado. Ele é um cara complicado porque ele não apareceu nem para conversar com relação a quando o Trump apresentou um acordo de paz, ele não apareceu para conversar, né? O Netanyahu até apareceu e tal, os judeus apareceram, os líderes judeus, mas ele não senta para conversar, não. Ele é um cara que ele vai direto no Papa, entendeu? Ele se conversa muito com o Papa, tentando jogar o Papa contra os judeus, contra Israel. Entendeu? Ele tem conversado muito com o Papa, esse Mahmoud Abbas aí. Ele parece não ser esperto, mas ele é muito perspicaz. Entendeu? Ele está indo na direção do que Apocalipse fala, você entende? Com relação a isso. Ele vai conversar diretamente com o Papa, entendeu? Conversa lá e tenta jogar os judeus, jogar o Papa contra os judeus, entende? Mas ele conversar diretamente, para negociar, ele é brabo. Lá na ONU, quando ele foi lá, que ele recusou o acordo dos Estados Unidos, que foi justamente esse acordo que o Trump apresentou, ele foi categórico, é um velhinho chato. Ele foi categórico que ele não aceitava o acordo porque o acordo só favorecia ao lado dos judeus. Então é complicado, é uma situação complicada. Então é isso que nós temos dois conflitos, na verdade, né? Definiu muito bem isso, o Jared Kushner com aquele sultão lá. Esse sultão até morreu em 2020 de câncer. Né? Então nós temos dois conflitos aí, um conflito territorial, um conflito religioso. Você entende? Mas o que a Bíblia fala que vai ser resolvido é o conflito religioso. Esse conflito religioso é o que a Bíblia fala em Daniel 9:27, que é o acordo, o acordo para a reconstrução do templo. Entendeu? Que vai ser novamente colocada a oferta contínua, o sacrifício contínuo, as ofertas e tal. E a parte do átrio que a Bíblia fala em Apocalipse 11:2 será dado para as nações. Entende? Então esse é um panorama que nós temos sobre essa questão aí.